O milagre que mudou a vida de Francisca, quando a fé venceu o impossível. Francisca Oliveira tinha 42 anos quando sentiu que o chão sumia debaixo de seus pés. Não foi uma queda física, mas uma dor que começou no peito e se espalhou pela alma. O médico havia sido claro: Senhora Francisca, seu coração está fraco. A arritmia está piorando, e se não fizermos a cirurgia em até 3 meses, o risco de um infarto fulminante é alto. Ela olhou para o papel do exame, tremendo. Não era só o medo da morte, era o peso de ser mãe solteira de 2 filhos, João, de 16 anos, e Maria, de 12. Quem cuidaria dele se ela se fosse? As contas se acumulavam. O aluguel atrasado, as prestações do mercado, a mensalidade da escola das crianças. Francisca trabalhava como faxineira, mas nos últimos meses, as crises de tontura a impediam de limpar mais do que 2 casas por dia. Os remédios para o coração custavam caro, e o pouco que ganhava mal dava para comer. À noite, chorava no quarto, apertando contra o peito a foto dos filhos. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Foi numa tarde de quarta-feira, quando já não aguentava mais o desespero, que sua vizinha, Dona Marta, bateu à porta. Francisca, minha filha, você não pode ficar assim. Venha comigo hoje à noite. Na Igreja Universal, Deus faz milagres. Eu já vi gente sarar de coisa pior. Francisca hesitou. Ela tinha ido a algumas igrejas antes, mas nunca tinha sentido nada diferente. Porém, o desespero falava mais alto. Tudo bem, Dona Marta. Vou com você. A igreja estava cheia naquela noite. O corinho cantava com força, e o som dos tamborins e palmas enchia o ar. Francisca sentou-se num banco dos fundos, envergonhada, com as mãos trêmulas. O pastor subiu ao púlpito e começou a pregar sobre fé. Deus não desampara os seus filhos. Mas Ele quer ver a sua determinação. Quem aqui está disposto a lutar pelo seu milagre? Francisca sentiu algo estremecer dentro dela. Quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre levantar a mão, ela hesitou, mas Dona Marta segurou seu braço e ergueu os 2 juntos. Um obreiro se aproximou. Irmã, qual é o seu pedido? Francisca engoliu o choro. Pastor, eu tenho um problema sério no coração. Os médicos dizem que preciso operar, mas não tenho dinheiro. E tenho 2 filhos para criar. O obreiro colocou a mão em seu ombro. Deus é maior que qualquer médico. Você vai ver o poder dele aqui. Naquele momento, o pastor anunciou a corrente da fé. Todos que precisam de um milagre, venham para a frente. Vamos orar com unção. Francisca sentiu o coração bater mais rápido, não de medo, mas de uma estranha esperança. Ela se levantou e foi até o altar, onde dezenas de pessoas também clamavam. O pastor passou óleo ungido em sua testa e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença. Satanás, solta esta irmã. O sangue de Jesus tem poder. Francisca sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. As lágrimas caíram sem controle. Senhor, eu creio. Eu preciso deste milagre. Ela ouviu vozes ao redor também clamando, mãos se ergueram sobre ela, e o pastor gritou: receba sua cura, em nome de Jesus. Nos dias seguintes, Francisca não sentiu mais as dores no peito. Mas o medo ainda a assombrava. Será que foi só emoção? Dona Marta, porém, não deixou ela desanimar. Fé sem obras é morta. Você tem que persistir. Ela levou Francisca à Fogueira Santa de Israel, uma campanha poderosa de libertação. Lá, Francisca aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver sua obediência, disse o pastor. Francisca, mesmo com pouco, separou os 10% de seu salário e deu com o coração apertado, mas confiante. Na vigília de sexta-feira, ela orou como nunca. Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Se é da tua vontade, me cura. De madrugada, enquanto todos dormiam, ela sentiu uma paz inexplicável. Está feito, sussurrou uma voz em seu espírito. Na segunda-feira, Francisca voltou ao médico para um check-up de rotina. O cardiologista ficou boquiaberto. Francisca, seus exames estão normais.
A arritmia sumiu. Seu coração está funcionando como o de uma pessoa saudável. Ela não conseguiu segurar as lágrimas. Doutor, foi Deus. Foi um milagre. O médico, cético, apenas balançou a cabeça. Não sei explicar, mas continue tomando cuidado. No domingo seguinte, Francisca subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus a havia curado. Eu não tinha mais esperança, mas Deus me mostrou que Ele é fiel. Hoje, estou aqui para dizer, não desista. A Igreja Universal é um lugar onde Deus opera. A congregação aplaudiu, muitos choravam. O pastor abraçou-a e disse, isso é o poder da fé. Quando você crê, Deus age. Mas o milagre de Francisca não parou aí. Uma semana depois, ela recebeu uma ligação. Uma senhora para quem ela havia trabalhado anos antes a procurava. Francisca, lembra de mim? Preciso de uma faxineira urgente em minha nova casa. E quero pagar adiantado. Era um emprego fixo, com salário suficiente para sustentar os filhos e ainda sobrar. João e Maria, que antes viam a mãe chorar escondido, agora a viam sorrir. Mãe, Deus ouviu suas orações, né? Perguntou Maria. Francisca a abraçou forte. Sim, minha filha. Deus ouve. Ele nunca nos abandona. A lição que Francisca aprendeu. Hoje, Francisca é uma cooperadora fiel na Igreja Universal. Ela aprendeu que a fé não é só acreditar, é agir. É ir à igreja mesmo quando o corpo dói, é dar o dízimo mesmo quando a conta está no vermelho, é clamar em oração mesmo quando a resposta demora. Muitas pessoas desistem num quase. Eu quase desisti. Mas Deus estava só esperando eu dar um passo a mais. Ela costuma dizer aos irmãos, Deus não muda a sua história se você não mudar a sua atitude. Se você quer um milagre, tem que lutar por ele. E na Igreja Universal, você aprende a lutar com fé. Francisca ainda guarda o exame médico que comprovava a sua doença. Não para se lembrar do sofrimento, mas para lembrar que, onde os homens disseram não tem jeito, Deus disse, eu tenho poder. E isso, para ela, é a maior lição de todas. E não foi só Francisca que sentiu o toque de Deus naquela igreja. Sua história de fé começou a inspirar outras pessoas que, como ela, chegavam arrastando suas dores e desesperos. Um dia, uma jovem chamada Mariana, com os olhos inchados de tanto chorar, procurou Francisca depois do culto. Ela carregava nas mãos um laudo médico, câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucos meses de vida. Irmã, eu não aguento mais, disse Mariana, com a voz trêmula. Já fiz quimioterapia, já orei, já chorei, mas parece que Deus não me ouve. Francisca olhou nos olhos dela, segurou suas mãos e falou com uma firmeza que só quem já passou pelo vale da sombra da morte poderia ter. Minha filha, Deus ouve sim. Mas às vezes Ele quer que a gente mostre para Ele que a gente acredita de verdade. Você já jejuou? Já fez uma corrente de oração? Já entregou sua oferta de fé, mesmo com medo? Mariana balançou a cabeça, envergonhada. Eu não tenho mais forças. Então peça forças, respondeu Francisca. Porque na Igreja Universal, a gente não desiste no quase. A gente vai até o fim. E foi o que Mariana fez. Ela começou a participar das campanhas, a jejuar, a clamar no altar. Não foi fácil. Houve noites em que ela chegou a pensar em desistir, mas então se lembrava de Francisca, daquela mulher que tinha sido curada quando todos diziam que era impossível. E ela persistia. Até que, em um culto de libertação, enquanto o pastor orava com autoridade, Mariana sentiu algo estranho no corpo. Uma espécie de calor intenso percorreu suas veias, como se uma corrente elétrica dívida estivesse queimando tudo que não era de Deus dentro dela. Ela caiu no chão, chorando, e quando se levantou, sabia, estava curada. Os exames seguintes confirmaram. O tumor havia sumido. Os médicos não tinham explicação. Mas Mariana tinha, era o mesmo Deus que tinha curado Francisca agora agindo em sua vida. E assim, a história se repetia. Francisca, que um dia foi uma mulher quebrada, agora era instrumento de Deus para levantar outras vidas. A igreja se enchia de testemunhos, pessoas que chegavam com doenças, dívidas, vícios, famílias destruídas e saíam de lá transformadas. Um homem,
Viciado em drogas há mais de 20 anos, entrou na igreja arrastado pela esposa, só para dar uma olhada. Saiu de lá livre, depois de uma noite inteira de oração e entrega. Uma mãe, que havia perdido o filho nas ruas, o reencontrou meses depois, quando o jovem, arrependido, voltou para casa depois de ouvir a pregação na CCB. E Francisca, sempre no meio desses milagres, sorria e dizia: "Isso aqui não é religião, não. É poder. É Deus mostrando que Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Basta a gente crer e não soltar a mão dele." Hoje, anos depois, Francisca não é mais só uma cooperadora. Ela é uma líder, uma intercessora, uma mulher que carrega nas costas a marca de quem foi tocado pelo sobrenatural. E toda vez que alguém novo chega na igreja com o coração partido, ela se aproxima, olha nos olhos da pessoa e fala: "Deus vai te curar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês. Mas uma coisa eu te garanto: se você não desistir, o seu milagre vai chegar. Porque aqui, a gente não vive de promessas vazias. A gente vive de milagres reais. E o seu está por vir." E foi exatamente assim que aconteceu com o jovem Mateus, um rapaz de 22 anos que chegou a CCB arrastado pela dor. Ele vinha de uma cidade pequena do interior, onde a vida lhe havia tirado tudo: o pai, vítima de um acidente de trabalho, a mãe, levada por uma doença que os médicos não souberam curar, e por fim, a namorada, que não suportou o peso da tragédia e o deixou sozinho. Mateus chegará à capital sem rumo, com o coração cheio de amargura e uma pergunta que o consumia: por que Deus me abandonou? Foi numa noite de quarta-feira, durante o culto de doutrina, que ele entrou pela primeira vez na igreja. Não foi por vontade própria. Um colega de trabalho, que já frequentava a CCB, o convidou insistentemente. "Vem só hoje, irmão." "Não custa nada", disse o rapaz. Mateus foi mais para fazer uma gentileza do que por fé. Sentou-se nos últimos bancos, de braços cruzados, olhando tudo com desconfiança. Os hinos soavam bonitos, mas para ele eram apenas palavras. As orações, apenas rotina. Até que, no meio da pregação, o pastor falou sobre a dor que parece não ter fim. Tem gente aqui hoje que acha que Deus esqueceu do seu endereço. Mas Ele não esqueceu. Ele está vendo cada lágrima que você chora em silêncio. E hoje, Ele vai te mostrar que ainda faz milagres. Mateus sentiu algo estranho no peito, como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para ele. Mas ele resistiu. Já ouvi isso antes, pensou. Foi quando viu Francisca se aproximando, com aquele sorriso tranquilo que só quem já viu o sobrenatural de perto tem. Ela não perguntou nada, não forçou conversa. Só encostou a mão em seu ombro e sussurrou: "Fique até o final, meu filho. Deus tem uma palavra para você." Mateus quase se levantou para ir embora. Mas algo, talvez curiosidade, talvez desespero, o fez ficar. Quando o pastor chamou os que precisavam de oração para frente, ele não se mexeu. Mas Francisca, como se ouvisse uma voz que ele não escutava, segurou sua mão com firmeza e disse: "Vem. Não é vergonha precisar de Deus. É coragem." E lá foi ele, tremendo, com as pernas fracas, até o altar. O pastor orou por ele, impôs as mãos, e então, nada aconteceu. Ou pelo menos, nada que ele pudesse ver. Mateus voltou para seu lugar frustrado. Mais uma decepção, pensou. Mas naquela noite, enquanto dormia no albergue onde estava hospedado, algo mudou. Um sonho não, uma visão o acordou de repente. Ele se viu de pé em um campo aberto, sob um céu estrelado, e uma voz, clara como água, disse: "Filho, eu nunca te abandonei. Você é meu, e eu vou restaurar tudo que o inimigo roubou de você." Mateus acordou com o coração acelerado, suando, mas com uma paz que não sentia há anos. No dia seguinte, foi novamente à igreja. E dessa vez, não como um visitante, mas como alguém que tinha encontrado um lar. Os dias se passaram, e Mateus começou a servir na igreja. Primeiro, ajudando na limpeza, depois na recepção, até que um dia, o pastor o chamou para fazer parte da equipe de visitação. Foi numa dessas visitas que ele conheceu Dona Maria, uma senhora idosa que vivia sozinha, doente e esquecida pela família. Ao orar por ela, Mateus sentiu novamente aquela presença divina, e Dona Maria, que há meses não conseguia levantar da cama, se levantou e andou.
na mesma hora. Quando voltou para a igreja e contou o que havia acontecido, Francisca o abraçou forte e disse, com os olhos brilhando: Viu? Eu não falei? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E você, meu filho, foi escolhido. Hoje, Mateus não é mais aquele jovem amargurado. É um obreiro dedicado, que viaja por cidades vizinhas levando a palavra e testemunhando dos milagres que viu. E toda vez que alguém lhe pergunta como ele superou tanta dor, ele responde com a mesma convicção que aprendeu com Francisca: Não foi eu quem mudei. Foi Deus quem me encontrou. E quando Deus te encontra, nada fica igual. Porque aqui, a gente não vive de religião. A gente vive de milagres. E o seu, pode crer, está por vir. A vida de Mateus se tornou um farol de esperança para muitos. Suas viagens como obreiro o levavam a lugares onde as pessoas carregavam fardos pesados, assim como ele já havia carregado. Em uma dessas visitas, ele chegou a uma pequena cidade no interior, onde uma família inteira estava desolada. Era a família de donos de uma pequena padaria que, após anos de trabalho duro, havia perdido tudo em um incêndio. O pai, seu João, um homem forte e trabalhador, havia desistido de lutar. Ele mal falava, mal comia, e seus olhos, antes cheios de vida, agora pareciam vazios. Sua esposa, Dona Maria, chorava em silêncio, tentando manter a fé, mas sentindo o peso da desesperança. Os filhos, ainda jovens, não entendiam por que Deus havia permitido aquilo. Mateus chegou à casa deles acompanhado por alguns irmãos da igreja. Ao entrar, sentiu o cheiro de cinzas que ainda impregnava o ar. Seu João estava sentado na varanda, olhando para o chão, como se não houvesse mais nada a dizer. Mateus se aproximou, sentou-se ao seu lado e, sem pressa, começou a falar. Seu João, eu já estive onde o Senhor está. Já achei que Deus tinha me abandonado. Já pensei que não havia mais saída. Mas hoje eu estou aqui, vivo, de pé, e com uma missão: dizer ao Senhor que Deus não acabou com a sua história. Ele só está escrevendo um novo capítulo. Seu João levantou os olhos, mas não disse nada. Dona Maria, que ouvia da cozinha, se aproximou, enxugando as lágrimas. Mateus continuou, contando sua própria história, sem esconder as dores, mas destacando a mão de Deus que o havia levantado. Falou da irmã Francisca, da oração que mudou tudo, do milagre que o fez andar novamente. Deus não nos tira das lutas, seu João. Ele entra nelas conosco. E quando ele entra, tudo muda. Foi então que Mateus fez um convite. Vamos orar juntos. Não como um ritual, não como uma última esperança, mas como quem sabe que Deus ouve e age. A família se ajoelhou ali mesmo, na varanda destruída pelo fogo. Mateus orou com fé, lembrando a Deus das promessas que ele mesmo havia feito, de restaurar, de abençoar, de fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Enquanto orava, uma paz estranha começou a envolver aquele lugar. Dona Maria sentiu algo mudar dentro dela. Seu João, pela primeira vez em semanas, sentiu um alívio no peito, como se um peso tivesse sido tirado. No dia seguinte, Mateus voltou à padaria destruída com a família. Enquanto caminhavam entre os escombros, seu João parou de repente. Entre as cinzas e os restos de madeira carbonizada, algo brilhava. Ele se ajoelhou e, com as mãos trêmulas, retirou um objeto. Era a cruz de metal que ficava pendurada na parede da padaria, o único símbolo que restara intacto do incêndio. Todos ficaram em silêncio, olhando para aquele sinal. Isso não é coincidência, disse Mateus, com a voz firme. Isso é Deus falando. Ele está dizendo que essa família não acabou. Que essa padaria vai renascer. E assim foi. Nos dias seguintes, irmãos da igreja começaram a chegar com doações, materiais de construção, e até mesmo clientes antigos que, ao saberem da história, quiseram ajudar. Em menos de 2 meses, a padaria estava de pé novamente, mais bonita e mais forte do que antes. Seu João, que antes mal falava, agora contava a todos que chegavam como Deus havia restaurado não apenas o seu negócio, mas a sua fé. Na reinauguração, Mateus estava lá, ao lado da família, com um sorriso no rosto. Dona Maria, emocionada, o abraçou e disse: Obrigada por ter trazido Deus até nós. Você não imagina o que isso significa. Mateus respondeu, olhando para todos ao redor.
Eu não trouxe Deus, Dona Maria. Ele já estava aqui, só esperando vocês o enxergarem. Porque quando a gente acha que tudo acabou, é justamente aí que Deus começa a agir. E assim, mais uma história de milagre se juntava às muitas outras que a igreja já havia visto. Histórias de vidas transformadas, de dores virando bênçãos, de cinzas se tornando beleza. Porque, como Mateus sempre dizia, na Congrega Cristã no Brasil, não se vive de religião. Vive-se de milagres. E o próximo, pode ter certeza, está a caminho. No domingo seguinte, a notícia do milagre na padaria já havia se espalhado pela cidade. Muitos que antes passavam pela porta da Congrega Cristã no Brasil apenas com curiosidade, agora paravam para ouvir. Alguns entravam com o coração pesado, carregando lutas que pareciam sem solução. Outros, como o Sr. Antônio, um aposentado que morava sozinho há anos, chegaram arrastando uma solidão que nem os filhos, ocupados com suas próprias vidas, conseguiam preencher. Foi numa tarde quente que Sr. Antônio resolveu entrar. Não sabia bem por quê, só sentia que precisava. Dentro do templo, o coro cantava um hino que falava de paz, e ele, que há décadas não chorava, sentiu os olhos ardendo. Quando o irmão que pregava falou sobre como Deus não abandona ninguém, nem mesmo quando a gente acha que está sozinho, foi como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para ele. No final do culto, uma irmã se aproximou com um sorriso tão sincero que ele não teve como recusar o convite para a próxima reunião de oração. Às vezes, a gente acha que está pedindo pouco, mas Deus quer nos dar muito mais, ela disse. E Sr. Antônio, que já tinha desistido de esperar algo bom da vida, sentiu uma faísca de esperança acender dentro dele. Enquanto isso, Mateus não parava. Depois do que viu na padaria, ele passou a visitar mais famílias, levar mais palavras de ânimo. Certa vez, encontrou a jovem Ana, uma mãe solteira que trabalhava como diarista e mal conseguia pagar o aluguel. Ela chorava no banco da praça, com as contas na mão e o desespero no olhar. Mateus sentou ao seu lado e, sem julgar, apenas ouviu. Depois, falou do Deus que multiplica pães, que abre caminhos onde não há saída. Mas irmão, eu já orei tanto, Ana disse, enxugando as lágrimas. E Deus ouviu cada uma. Às vezes, a resposta demora porque Ele está preparando algo maior do que a gente pede, Mateus respondeu, com a mesma calma de quem já viu o impossível virar realidade. Dias depois, Ana recebeu uma ligação. Uma família que ela havia trabalhado anos atrás a procurava para oferecer um emprego fixo, com salário melhor e horário flexível para ela cuidar do filho. Coincidência? Ela sabia que não. Era mais uma prova de que, quando a gente confia, Deus age nos detalhes. E assim, a cada vida tocada, a igreja crescia não em números, mas em testemunhos. O Sr. Antônio, que antes se sentia esquecido, agora ia aos cultos com o neto no colo, sorrindo enquanto via a família se reunindo outra vez. A Ana, que pensava em desistir, agora cantava no coro, com o filho ao lado, aprendendo desde cedo a confiar em Deus. E Mateus? Ele continuava andando pelas ruas, com a Bíblia debaixo do braço e o coração cheio de fé, sabendo que cada pessoa que cruzava seu caminho era uma oportunidade para mostrar que milagres não são coisas do passado. Porque na Congrega Cristã no Brasil, a história de cada um é escrita com lágrimas que viram alegria, com dor que se transforma em força, e com um Deus que nunca deixa de surpreender. E se você pensar que já viu tudo, espere só pelo próximo milagre. Ele está mais perto do que você imagina. O último toque do milagre. Foi numa tarde de domingo, quando o sol dourado filtrava pelas janelas do templo, que o milagre se revelou por completo. Mateus, como de costume, caminhava pelas ruas após o culto, quando avistou um homem curvado numa calçada, as mãos trêmulas segurando um bilhete amassado. Era o endereço da congregação. Ao se aproximar, reconheceu aquele olhar vazio, o mesmo que já vira em Antônio, em Ana, e até em si mesmo anos atrás. Você está procurando algo? Perguntou, estendendo a mão. Procurando, ou fugindo, respondeu o estranho, com a voz quebrada. Dizem que aqui as pessoas encontram respostas. Mateus sorriu, porque sabia que as respostas não vinham de palavras, mas de uma presença que transformava corações. E foi então que, sem planejar, convidou o homem para o próximo culto. Não com promessas, mas com uma certeza simples: aqui, ninguém fica sozinho. Dias depois, aquele mesmo homem, que se chamava Rafael, estava entre os bancos, com os olhos úmidos enquanto ouvia o coro cantar.
Não foi um relâmpago, nem uma voz do céu. Foi o abraço apertado de uma irmã na fé que não o conhecia, mas o acolheu como se soubesse de todas as suas noites sem sono. Foi o filho de Ana, de apenas 7 anos, que lhe ofereceu um desenho. Isso é Deus segurando sua mão, disse a criança, com a sabedoria que só a inocência tem. Rafael chorou. Não por tristeza, mas porque entenderá, finalmente, que milagres não são espetáculos, são sementes plantadas em terra árida, que brotam quando menos se espera. A reflexão que fica. A vida nos ensina que as maiores transformações começam onde a esperança parece acabar. Antônio, Ana, Mateus e agora Rafael provaram que Deus não muda as circunstâncias como num passe de mágica, mas muda a gente por dentro para que possamos enxergar as circunstâncias com novos olhos. O milagre não foi a cura instantânea, o emprego sonhado ou a família perfeita. Foi a descoberta de que, mesmo nas fraturas, há espaço para a luz entrar. A lição. Se hoje você sente que está no fim da estrada, lembre-se, os milagres da congrega cristã no Brasil e da vida não são contados em grandiosidades, mas em pequenos recomeços. Em um aperto de mão que vira amizade, numa lágrima que se transforma em sorriso, numa fé que cresce quando tudo parece ruir. Deus não promete um caminho sem pedras, mas garante que, se você deixar, Ele carregará você entre elas. E quando você menos esperar, olhará para trás e verá, o milagre já estava acontecendo. Só precisava de olhos para vê-lo.